Oi, eu sou 005 ou 5, você pode me chamar como quiser, e seja muito bem-vindo a mais um episódio do Diário de um Nerd Moderno. Esse é meu podcast onde eu falo sobre coisas de desenvolvimento pessoal, falo sobre coisas do mundo nerd, tecnologia e várias outras coisas diferentes. Eu sou o 005, eu estou disponível em todas as redes sociais e caso você esteja escutando esse podcast no Spotify, lembre que ele também está disponível no YouTube, então aqui no YouTube você consegue ver meu rostinho maravilhoso. E também você pode me escutar enquanto você lava a louça, faz alguma coisa, limpa a casa. Por causa disso, para quem está no YouTube, saiba que esse podcast também está disponível no Spotify. Então eu estou em todas as plataformas de áudio, de vídeo que vocês possam imaginar, só não faço live ainda, né? Porque sabe como que é? Mas eu estou aqui, certo? Correto? Então vocês podem me achar em todas as redes sociais, pesquisando 005 Diário de um Nerd Moderno, saiba que eu vou estar lá. Agora, tendo isso em mente, vamos começar de fato a falar sobre o tema do episódio que já está na thumb desse vídeo, que é inteligência artificial. Bom, em homenagem a esse episódio querido, adivinha o que eu fiz? Eu simplesmente criei o roteiro desse podcast, né, separadinho ali, usando o ChatGPT. Sim, eu fiz isso. E eu acho que isso é uma forma até mesmo de já começar a entrar nos tópicos, né, que a gente vai conversar daqui pra frente. Bom, como eu fiz o roteirinho com base no ChatGPT, eu separei cada tópicozinho aqui e aí a gente vai falando sobre. Ah, inclusive essa garrafa que tá no cenário, ela é de 2 litros mesmo. Eu recomendo pra vocês, tá? Bebam água que compensa muito. Eu levei uma dessa hoje. Mas enfim, a gente tem essa garrafinha de 2 litros que vai acompanhar a gente até o final do episódio. E a gente tem o nosso primeiro tópico, criado pelo ChatGPT. Ele me deu vários tópicos diferentes e eu fui conversando sobre esses tópicos diferentes, né? Conversando não, fui anotando tópicos diferentes, então tá meio desorganizado, fora de ordem. Mas o que importa foi o ChatGPT que fez esses tópicos. E por que eu vou falar disso? Por causa do nosso primeiro tema. IA no dia a dia, onde ela está presente sem você perceber. Bom, a IA está muito presente no entretenimento. Então, esse podcast que você está vendo, ele tem coisas envolvendo IA, como por exemplo, todas as thumbs que tem no Spotify lá, todos os desenhos foram feitos por IA, porque no momento eu não tenho dinheiro para pagar artista independente, né? Se eu tivesse dinheiro para pagar um artista para desenhar alguma coisa para mim, nossa, todas as thumbs aqui do podcast seriam desenhadas. É por isso mesmo que vocês precisam fazer com que eu fique rico, tá bom? Porque se vocês fizerem eu ficar famoso aqui, começar a ganhar dinheiro com a internet, eu pago um artista e as thumbs do canal vão ficar muito mais bonitinhas. Mas enquanto isso eu vou ter que fazer mesmo, só eu, infelizmente. Ai, que dor. Mas não é isso que importa no momento, né? Porque não é o tema. O nosso tema é IA no dia a dia. Onde que a IA tá? A IA está em todo lugar. A gente vê que é muito comum as pessoas terem uma resistência a usar a inteligência artificial em qualquer coisa. Por exemplo, eu preciso escrever alguma coisa para poder enviar para alguém. E a pessoa não usa IA. Eu preciso escrever algum código. Eu preciso, sei lá, aprender alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa. Hoje a IA, ela tá tão forte no mercado e, tipo, no nosso dia a dia, que se você não usa, você meio que fica um pouco para trás. Porque, querendo ou não, a IA faz parte desse processo que a gente está tendo no mundo hoje de aceleração das coisas. Principalmente pelo TikTok, blá blá blá, todo aquele papo que a gente já conhece. Mas o que importa disso é que a IA está presente no nosso dia a dia. Então, se você não usa, sei lá, a IA para fazer uma coisa aqui, outra coisa ali, você vai estar, querendo ou não, ficando um pouco para trás e perdendo um tempo que poderia ser otimizado pela IA. É claro que nem todas as áreas a IA é recomendada, né? Porque, claro, a gente sabe que tem muitos problemas éticos ali no meio, mas a gente precisa lembrar que a inteligência artificial foi feita sim para acelerar processos que às vezes são chatos ou são desnecessários e que a gente não precisa ficar dedicando, sei lá, 30 minutos que a gente poderia só resumir em um prompt de comando no ChatGPT. Então compensa muito mais você usar a inteligência artificial hoje em dia para pequenas tarefas. Então, eu quero escrever, eu sei que pode parecer idiota, mas eu quero escrever uma mensagem de aniversário para algum amigo e eu tô com preguiça de mandar aquele textão. Pede pro ChatGPT escrever, você só tira os emojizinhos que ele coloca, que todo mundo identifica hoje, que aqueles emojizinhos são do ChatGPT e acabou. Entendeu? Acabou. Eu, por exemplo,
Cara, eu uso direto para poder ter ideias de como organizar roteiros. Então, o que que eu faço? Eu pego roteiros meus, às vezes eu coloco lá no chat GPT e peço para ele me ensinar coisas, conceitos assim que eu preciso aprender ou que eu preciso melhorar de roteiro para trazer um vídeo melhor aqui para vocês. Então, você pode ir usando em diversos processos diferentes. Eu, por exemplo, uso no meu hobby, que é gravar vídeo para cá, mas tem várias outras formas de usar. Às vezes, é muito comum, principalmente de quem é área da TI, usar para código e não fazer, tipo, vou pedir um site pronto, pelo amor de Deus. Eu espero que ninguém faça isso, porque o código vai ser todo quebrado. ChatGPT não é bom para código, rapaziada. O que é bom é o Copilot, mas a gente não vai falar sobre isso. O que importa é que, cara, você realmente precisa, tipo, você não precisa usar IA hoje, mas usar facilita muito, muitas coisas. É claro que você não pode ficar dependente. Então, no caso de quem faz TI, pô, você precisa saber programar aquele bagulho. Você não pode depender do chat GPT para criar para você, sei lá, um formulário no HTML ou linguagem de programação mais básica assim. A gente tem que pensar muito nisso também. Então, tem que pensar nos limites que a IA tem que chegar, mas também tem que lembrar que ela é uma ferramenta para ajudar. Da mesma forma que o pessoal achava que a internet não ia ser nada antes, pô, aí tá aí para provar, né? Eu tô literalmente gravando um vídeo para internet. Então, a gente vê que as inovações tecnológicas elas ficam sendo desconsideradas por muitas pessoas, mas elas são extremamente relevantes hoje em dia para a gente fazer as coisas e evoluir como sociedade, né? E agora que eu falei bonito, vamos para o segundo tópico, que é chatbots, assistentes virtuais e, claro, atendimento automatizado. O ChatGPT escreveu isso. Eu acho que ele escreveu de uma forma muito chique, mas isso é real. Se você reparar, depois que o ChatGPT explodiu, muitos assistentes virtuais melhoraram. Melhoraram, tipo, muito, muito mesmo. Tanto que, por exemplo, se eu não, eu não lembro se era a Siri. Não, a Siri é da Apple, né? Mas eu lembro da Alexa, por exemplo, ela melhorou. Se você pedir para sua seu assistente virtual do Google mesmo, falar ali com ele, você vai ter o apoio do Gemini, né? Porque o Google agora tem integração com a própria IA que eles têm. Então você vê que tem uma melhora muito, muito grande na hora de você pesquisar alguma coisa, achar uma informação com fontes. Então, IA tá aí para ajudar, gente. E além da questão dos chatbot, é aquilo, né? ChatGPT, Copilot, Gemini e vários outros que a gente tem por aí. Eles são usados às vezes de formas meio que não deveriam ser, como por exemplo pedir resposta de questão porque o estudante não quer fazer aquela questão. Eu sei, pode ter parecido um pouco específico, talvez seja, mas isso não é relevante, tá bom? Isso não é o relevante. O que é relevante é que realmente a gente sabe que a IA ela já está sendo usada há bastante tempo na real, porque aquelas atendentes lá são literalmente robô que responde a gente quando a gente liga e fica falando acesse, aperte um para acessar tal informação. Aperte 2 para acessar a segunda informação da informação. E aperte 3 para acessar. Blá, 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 blá. É muito chato aquelas atendentes arrombar. É, aqueles atendentes robô, é muito chato. Mas enfim, o que importa. Que ódio que aqueles atendentes dá, cara. Você só quer terminar o bagulho logo e você tem que ficar apertando um monte de número diferente pra poder chegar na resposta. Que ranço. Mas enfim, vamos chegar agora na 3. Na 3 não, desculpa, no terceiro tópico, que talvez seja o dos mais relevantes do podcast até agora. Criação artística com IA, música, pintura e literatura. O problema que faz a IA ser muito renegada hoje em dia, eu diria, tem muito a ver também com a arte. Porque a arte é algo muito único que a gente inventou, a gente sabe que nenhum outro animal faz arte, né, naturalmente. Eu acredito que não, assim, é melhor dar uma pesquisada, mas eu tenho certeza que eu tenho quase certeza que a arte é um negócio só nosso, do ser humano mesmo. Então, ver a arte sendo recriada por uma máquina que a gente criou é muito estranho, porque tem artes que são super ultra realistas, parece realmente que é de verdade. Agora tem outras artes que só imitam traços de artistas que realmente existem.
Isso é muito problemático, porque se você não tem uma regulamentação, uma lei em cima dessa criação de artes, você chega em vários e vários problemas. É muito diferente você usar, por exemplo, a IA para poder fazer as artes de, sei lá, deixa eu ver o que poderia usar. Ih, gente, 10 minutos de podcast e a janela tá aberta aqui. Oh, meu Deus do céu. Mas eu sou um podcaster muito profissional mesmo, né, pessoal? Mas o que eu ia dizer... Ah, vocês viram, inclusive, minha camisa é do Satoru e do Gojo. Eu adoro fazer a piada do Satoru e do Gojo. Sempre, é maravilhoso. O que eu tava falando? Ah, a gente precisa ter uma regulamentação em cima das artes que são feitas por IA. Porque, por exemplo, eu uso IA para poder fazer a arte do Spotify. Só que é uma arte, tipo, totalmente irrelevante. Aquela arte não vai mudar absolutamente nada na sua vida. E aquele traço também não é de nenhum artista. Então, é, é um estilo muito específico que você pode selecionar pela IA para poder fazer. E também fica um negócio meio cagado, a maioria das vezes. E não é um negócio pra, tipo, nossa, eu vou pegar aquela arte com traço de outro artista e falar que fui eu que fiz. Não, não. Aquele negócio ali é realmente uma foto que é só pra ficar lá de uma forma mais bonitinha, pra não ficar umas imagens repetitivas. Então aquilo não vai afetar nada. Eu não vou ganhar dinheiro no Spotify, porque no Spotify a gente não tem view, igual no YouTube. Então não tem muito o que fazer em relação a isso, né? A gente tem que pensar muito na finalidade e nas coisas que a gente vê. Porque, por exemplo, como eu falei pra vocês no começo do episódio, pô, se eu tivesse ganhando dinheiro do YouTube, ganhando uma grana legal, eu com certeza pagaria um artista pra poder fazer aquelas artes, por mais que fosse umas artes tipo, sei lá, tamanho 3x4 na vida real, sabe? Mesmo assim, valeria a pena, porque eu não estaria usando a IA nesse sentido. Mas a gente tem que avaliar muito a personalidade não, a ética da pessoa que está produzindo a arte na IA e a forma como essa arte é distribuída na internet. Eu não sei se deu para entender. Eu espero que tenha dado para entender. Vocês são inteligentes, pessoal, vocês vão entender. Então é algo muito louco. Música já é uma parada. Mano, música é muito tensa. Porque eu já criei música com IA também e é muito legal. É muito legal criar música com IA. Porque você vê a música saindo e você fica. Mano, que é isso? Tipo, não faz sentido nem. A mente explode completamente. Tipo, como que conseguiram fazer uma música disso daqui? É uma loucura tremenda. E hoje em dia a gente também tem música até com um cantor mesmo, né? As IAs realmente cantando. E que é uma loucura completa, porque algumas músicas são muito boas, por incrível que pareça. E a gente fica. E agora? Tipo, e as pessoas que cantam naturalmente, as pessoas que querem aprender a cantar, sendo que você pode só pedir pra IA fazer isso? Tipo, será que isso. Eu acho que não chega ao ponto da IA substituir totalmente, mas provavelmente muita coisa do entretenimento vai ser usada com base em IA para poder ou melhorar o que já existe ou para substituir sem ninguém perceber. Eu tenho certeza que vai aparecer algum cantor, uma cantora famosa no futuro, porque fez um monte de música com IA e aí vai ser exposto falando: ah, essa pessoa não sabe cantar, não sabe fazer nada de música, ela só criou música com IA e aí ela ficou famosa. É muito provável que isso aconteça. Eu não sei quem, eu não sei como nem quando, mas eu tenho certeza que isso vai acontecer. Agora vamos para o quarto tópico, que é o viés algoritmo, quando a IA discrimina. Isso é muito louco porque a gente tem a questão do algoritmo, né, separado. Então, o algoritmo seria o código que foi criado e gerou uma aplicação. Uma aplicação pode ser um aplicativo, pode ser um sistema diferente, esse tipo de coisa. Quando a gente fala de um. Eu acabei de falar e esqueci o nome. É realmente incrível. Como é que é? É um algoritmo. Um algoritmo. Quando a gente tem um algoritmo, ele é um pouco diferente da questão da inteligência artificial. Porque a gente tem o. A gente pode ter o apoio inteligências artificiais no algoritmo. E aí, por causa disso, esse algoritmo faz certas coisas. Por exemplo, foi exposto há bastante tempo atrás, eu acho, que basicamente o algoritmo do TikTok tinha analisado que vídeos com pessoas brancas e ricas
dava muito mais view e chamava muito mais a atenção das pessoas do que vídeos de pessoas negras. Ou seja, isso já criou, isso foi uma análise feita pela própria inteligência, algoritmo, inteligência artificial, essas coisas. E isso é muito, muito louco de pensar, porque, cara, isso é completamente errado. E essa análise, querendo ou não, ela parte de algo que com certeza já existe. Isso torna a inteligência artificial racista, assim como as pessoas que consomem os conteúdos no TikTok, que incentivaram esse tipo de prática de só assistir pessoas brancas e não assistir vídeos de pessoas negras por qualquer tipo de preconceito ou coisa desse tipo. Então, mano, é uma loucura completa você pensar nesse tipo de coisa. Porque você olha isso e a IA, ela tem muita coisa que tem a ver com a realidade hoje, que querendo ou não, a gente tem uma sociedade muito racista ainda, mas mesmo assim é bizarro pensar que a IA ela conseguiu pegar esse padrão de alguma forma e foi utilizando desse padrão para promover mais ainda a própria plataforma. Isso é completamente errado, porque isso faz com que a IA, querendo ou não, tenha comportamentos racistas. E se a IA tem comportamentos racistas, isso entra numa questão de ética legal muito, muito maluca, muito doida, assim. Cara, é simplesmente uma loucura total. Bom, a gente tem também uma coisa muito importante de conversar com vocês, que é privacidade de dados. Esse vai ser o nosso penúltimo tópico, inclusive. Eu vou deixar alguns outros tópicos que o ChatGPT fez para um próximo vídeo, uma próxima parte, quem sabe, né? Quem sabe? Mas o nosso penúltimo tópico é privacidade de dados e sobre o que a IA sabe sobre você. Se você ficar falando para a inteligência artificial, eu sou uma mãe, eu tenho, sei lá, 45 anos, eu quero ir pra academia porque eu quero ficar com aquele corpão de jovem e tal, e tudo mais. Ou sei lá, eu sou o Pedrinho 005, entendeu? Eu gosto de jogar videogame, eu gosto de fazer tal coisa. Você fica dando essas informações pessoais para poder pedir algum prompt específico para a inteligência artificial, ela vai armazenar. Então, quando ela armazena essa informação, ela meio que fica começando a ficar, meio que fica começando, ela começa a ficar um pouco personalizada para você. O que que isso significa de fato? Isso significa que a empresa do ChatGPT tem as suas informações que você passa para o ChatGPT. Então você não pode ficar passando informações sensíveis, principalmente, claro, coisas muito mais importantes, como coisas econômicas. Então, senha de banco, esse tipo de coisa, você não pode passar para a inteligência artificial, porque se acontecer um vazamento de dados, alguma coisa assim, pô, você vai se ferrar num nível gigantesco. E além disso, ficar passando outras informações pessoais. A gente pode não ligar tanto assim no dia a dia, mas pô, os nossos dados, as nossas informações pessoais valem milhões. Por isso que existem empresas que pagam milhões para outras empresas fazer vazamentos de dados, tanto propositais quanto vazamentos de dados, tipo, passando informações assim diretas e você concorda com isso com termos e condições. Talvez eu tenha falado alguma besteira aqui ao longo dessa explicação para vocês, mas eu tenho 95% de certeza que é assim que funciona. Então, esse é um mercado de dados assim, de informações pessoais suas que personalizam a sua experiência nos aplicativos é extremamente importante. Então, tome cuidado com seus dados, tome cuidado com o que você vai falar com o ChatGPT. Por favor, não fica falando besteira, porque senão pode dar algum problema para você. Tá bom? Esse episódio é quase uma conscientização e quase um. Toma minha mão aqui, vem, vem, vamos usar a IA, mas com segurança. E agora, para fechar, a IA vai roubar nossos empregos? Sim e não. Eu tenho uma visão sobre isso. É claro, eu não sou o dono da verdade absoluta, tudo que eu falo aqui do podcast vem da minha cabeça. Ou de uma coisa ou outra que eu tenho conhecimento. Então, se você ouvir alguma informação, pesquisa, só pra ter certeza se eu tô falando besteira ou não, e depois vem me corrigir aqui nos comentários, tá? Mas essa parte é só realmente opinião, opinião, opinião mesmo. Porque eu acho que a IA ela vai tirar muitos, muitos empregos e muitos empregos vão se adaptar. Porque hoje em dia, por exemplo, o programador, é claro, não é recomendado você pedir um chat não, um site inteiro para o chat GPT ou para outra inteligência artificial, porque provavelmente vai sair alguns erros que vão demorar bastante para consertar e às vezes não compensa fazer isso. Mas
Por outro lado, a inteligência artificial está evoluindo tanto que na área da TI, por exemplo, vai parar de surgir programadores em algum momento. Só que programadores que a gente tem hoje, então que programam no front-end, ou seja, que fazem os sites, ou que programam no back-end, que fazem aplicativos e fazem outras partes que você não vê da programação, né? Como, por exemplo, design, essas coisas, né? Interface de aparência de um aplicativo, esse tipo de coisa. Então, portanto que é muito comum hoje você ver, não tão comum, né, mas está começando a surgir engenheiros de inteligência artificial, ou seja, pessoas que criam as inteligências artificiais, melhoram elas e, claro, também aprendem a fazer os prompts corretos com elas para tirar o melhor resultado daquilo. Então, provavelmente os programadores hoje em dia modernos que existem hoje, eles vão parar de existir para esses novos programadores engenheiros de IA assumir esse lugar. E claro, eu acho que também a parte da programação vai ser muito deixada de lado, programação bruta, bruta assim mesmo, do que a gente tem hoje, provavelmente vai ser deixada de lado, mas eu acho que essa área de TI é tão grande que provavelmente muita coisa não vai deixar de surgir, como por exemplo a parte da segurança de dados mesmo. Isso, eu acredito que essa parte de segurança vai começar a ser feita com IA futuramente, só que a gente vai ter também pessoas de segurança de dados com inteligência artificial, alguma coisa assim. Agora, no geral, cara, muita coisa, provavelmente muita coisa vai mudar. Eu acredito ainda que a gente vai chegar no momento em que os carros vão se dirigir sozinhos. Então não vai precisar ter motorista de ônibus, de caminhão, esse tipo de coisa. Eu acredito que vai chegar um momento que a tecnologia vai ficar tão forte que isso vai acontecer. Eu só não acho que vai ser enquanto a gente estiver nessa geração, né? A minha geração não vai ver isso, provavelmente. Eu acho que nem a próxima e nem a próxima da próxima. Mas talvez a próxima da próxima da próxima veja isso. Então, é algo, cara, é simplesmente fazer adivinhação, né? Não tem como saber o que pode acontecer ou não. É muito difícil, assim, principalmente para alguém que não tem experiência, né? Eu não sou formado em nada, então, sei lá, é mais uma visão. Na área artística, com certeza, tanto que a IA já substitui alguns processos que a gente vê, principalmente processos mais tradicionais, como escrever um roteiro, às vezes tem vídeos que são dublados só por IA, esse tipo de coisa. E claro, no cotidiano, pô, eu acho que balconista vai deixar de existir, provavelmente. Principalmente hoje em dia, que parece que as pessoas não querem mais conversar com as outras. Todo mundo parece ser super introvertido e dentro de si mesmo, sei lá. Eu acho muito estranho isso, tipo, eu vejo assim, nossa, parece que as pessoas não querem mais interagir umas com as outras. É muito louco isso, né? E eu acredito que o que vai dar mais impacto, que a gente vai perceber primeiro vai ser isso. Mas provavelmente vão surgir várias e várias outras coisas também no meio do caminho. Mas o podcast vai acabando por aqui. A gente já está com um tempinho bom de episódio. Eu vou parando por aqui porque o tema de inteligência artificial é muito grande. Dá pra gente fazer um podcast de 1 hora futuramente falando só sobre IA. Talvez eu possa trazer pessoas aqui para falar sobre áreas da tecnologia ou áreas diferentes do mundo nerd, né? Até porque ser nerd não é só sobre assistir anime, esse tipo de coisa. Por mais que eu tenha blusa de anime. Não é só sobre assistir anime, não é só sobre esse tipo de coisa. Tem muito mais coisa envolvida. E claro, eu preciso dormir, né, pessoal? Como vocês podem ver pela luz, eu tô gravando de noite. Então eu vou ficando por aqui. Eu sou 0055, você pode me chamar como quiser. Lembrando novamente que o Diário de Nerd Moderno está disponível em todas as plataformas de áudio e vídeo que você puder imaginar. Eu tô no YouTube, no Spotify e eu também tô no TikTok, Twitter e Instagram, que é onde eu sempre aviso quando vai sair um episódio novo. Então, novamente, muito obrigado por me ouvirem até aqui. Eu sou o 005 e tchau, tchau.